Durante estas semanas tem visitado o nosso país. O pastor Norman Harrell foi missionário dos batistas americanos em Portugal durante muitos anos. Creio que ele esteve aqui, nesta igreja. Foi também pastor de algumas igrejas no nosso país, entre elas a Igreja Batista da Amadora, onde ele está a pregar nesta manhã. Foi lá que eu o conheci, ele foi meu pastor durante alguns anos, enquanto ali esteve. Parte da sua equipe, a equipe que veio do Texas para conhecer e visitar o trabalho aqui no nosso país, está o pastor Mike Milburn e a sua esposa, a irmã Gayla, que está sentada aqui no segundo banco, e são eles que nos vêm nesta manhã, e é o servo do Senhor que vai trazer a mensagem de Deus. Ele é pastor da primeira igreja batista em Burleston. Eu chamo a atenção dos irmãos, esta cidade é uma cidade pequenina, fica próxima de Fort Worth, que é uma cidade importante para os batistas, porque lá está um dos maiores seminários batistas do mundo, um dos grandes seminários dos Estados Unidos. E também chama a atenção dos irmãos, se leram no boletim este pormenor curioso. Esta cidade tem o nome de um pregador batista. Foi um grande pregador batista, que foi também um dos fundadores de uma das universidades importantes no estado do Texas, que deu nome a esta cidade. Ela foi fundada por um amigo seu, e por grande amizade ao seu amigo, ele colocou o nome naquela comunidade do seu amigo, e acabou por ficar sendo o nome da cidade. E eu comentava com o pastor Mike que deve ser muito interessante ser pastor de uma igreja que fica numa cidade em que o nome da cidade é o nome de um pregador batista. Mas é com alegria que nós recebemos o servo do Senhor nesta manhã para nos transmitir a palavra de Deus. Pastor Mike, it's a pleasure to have you with us. I just introduced you and Gayla. I said, your church, your city, we are glad to have you. Please, tell us what the Lord put in your heart. Estou contento estar em Lisboa e Portugal. Já fala português? Can I sit? Can I sit? No, You can preach no, in no, Portuguese. no, Ah, não. Eu estava a no. perguntar se podia sentar, que ele já fala português, mas parece que ainda não. Ainda não. It is a great honor for my wife and I to be here with you today. É uma honra para mim e para a minha esposa estar com os irmãos hoje aqui esta manhã. Is this not working? Okay. It is a great honor for my wife and I to be here with you today. Então, como eu dizia aos irmãos, é uma honra para mim e para a minha esposa estar convosco esta manhã aqui. I have been deeply moved as we have worshipped. Eu fui muito tocado enquanto nós adorávamos a Deus esta manhã. In fact, it was hard to sit still as our brothers sang. Foi para mim difícil ficar sentado paradinho enquanto os nossos irmãos estavam a cantar. But my heart was moved also. Mas o meu coração também se moveu. We have been in Portugal for 10 days. Nós estamos em Portugal há 10 dias. And it has amazed me how close we have felt a kinship with the people, the believers in Portugal. E eu tenho ficado surpreendido com a proximidade que tenho sentido, com este calor próximo dos irmãos que são crentes aqui em Portugal. And after all, we are brothers and sisters in the Lord Jesus. E afinal de contas, nós somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. I learned while we were in Porto, meeting with the pastors, that in heaven we will all be able to sing in the same language. Eu aprendi com os irmãos enquanto conversava com os pastores ali no Porto que no céu nós vamos cantar todos juntos na mesma língua. Portuguese. Vai ser em português. Normally he says it's going to be in Kikongo, an African language. But okay, it's in Portuguese. Como os irmãos sabem, nós aqui na igreja temos alguma discussão sobre a língua a usar no céu. And we have been very warmly welcomed by those who greeted us as we came and by your pastor. Fomos muito bem recebidos por todos os irmãos que estiveram connosco desde que chegamos e também pelo vosso pastor. And you are a brave man to let a total stranger stand in your pulpit. E o irmão é um pastor corajoso por deixar um estranho estar no seu púlpito. But the service has felt very much like home to us. Mas o culto desta manhã nos pareceu muito como se estivéssemos em casa. Except that you sing with much more enthusiasm and gusto. Mas parece que os irmãos cantam com mais entusiasmo e gosto. It makes me wonder what other similarities there are between our churches and the way we worship and the way we serve the Lord. Eu fico pensando que outras semelhanças haveria entre as nossas igrejas e a maneira como nós adoramos ao Senhor. I wanted to speak this morning about the prayer life of the church because it is so
so important to the church's success. Queria falar-vos esta manhã sobre a vida de oração da igreja, porque isto é tão importante para o sucesso da igreja. When you look at the early church in the book of Acts, when they were persecuted or faced difficulty, Quando nós olhamos para a igreja inicial, lá no livro de Atos, enquanto eram perseguidos ou enfrentavam dificuldades, they did not pray for an easy time or for comfort. eles não pediam a Deus que facilitasse as coisas ou que lhes desse conforto. They prayed for boldness to live for Christ and to share their faith with others. O que eles pediam a Deus era ousadia para viver para Jesus e compartilhar a sua fé com outros. And in our churches in the U.S., much of the praying is about ease and comfort. Nos Estados Unidos, nós temos concentrado muitas nossas orações em pedir a Deus conforto e uma vida fácil. There is the expectation that the Christian life will be an easy way, Há uma certa expectativa de que a vida cristã seja, no fundo, um caminho fácil and that our churches should be comfortable. e que as nossas igrejas deviam ser confortáveis. Some say nothing is supposed to ever go wrong if you belong to Jesus. Algumas pessoas até pregam que nada deve dar errado se você pertence a Jesus. If it does, many give up their faith. Quando as coisas correm mal, algumas pessoas simplesmente abandonam a sua fé. If something is said at church that offends, we give up our faith. Se alguma coisa é dita na igreja que me ofende, que vai contra aquilo que eu gosto, eu simplesmente vou-me embora. If no one speaks to us or someone looks at us funny, then we just quit serving Jesus. Se nós vamos à igreja e as pessoas não olham para nós ou não falam connosco, ou olham para nós de uma maneira que nós achamos estranha, nós simplesmente abandonamos Jesus e a igreja. Instead, the church of the New Testament was a church that served the Lord to the end. Mas a igreja do Novo Testamento, ao contrário, era uma igreja que servia ao Senhor até ao fim. And instead of shallow commitment and ease, our churches should be praying boldly. E em vez de ter um compromisso muito superficial e pedir a Deus conforto, na verdade, nós devíamos estar orando de forma ousada ao nosso Deus. What if we prayed like the early church? O que aconteceria se nós começássemos a orar como a igreja inicial? For boldness to live our lives under the lordship of Jesus and to speak freely of his love and grace. Se começássemos a orar e a pedir a Deus que nos desse ousadia para dar testemunho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. When I study the early church in the book of Acts, I find that the early church's prayer for boldness began with the acknowledgement of God's sovereignty. Quando eu vejo aquilo que a igreja primitiva fazia em termos de oração, eu percebo que eles começaram a orar pedindo a Deus ousadia quando entenderam a soberania de Deus sobre as suas vidas. So if you have your Bibles, open them with us to Acts chapter 4. Então, se o irmão tem a sua Bíblia, pode abrir em Atos capítulo 4. And the pastor will read verses 23 through 31. Nós vamos ler os versículos de 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. E nós lemos assim. Atos 4, 23. E soltos eles, foram para os céus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amen. Peter and John had healed the man that was crippled and sat at the beautiful gate of the temple.
Pedro e João tinham curado aquele homem paralítico que costumava sentar-se à porta formosa do templo de Jerusalém. Remember, early in the chapter, Peter said, "Silver and gold have I not, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ, stand and walk." Os irmãos devem se lembrar que nesta ocasião Pedro disse àquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. And after the man was healed, Peter and John were arrested by the religious authorities of the Jews. Mas logo depois que aquele homem foi curado por Pedro e João, os discípulos de Jesus foram presos pelas autoridades judaicas. And they were commanded never to teach or preach again in the name of Jesus. E eles foram ordenados a nunca mais ensinar ou pregar em nome de Jesus. But Peter and John said, "Judge for yourselves whether it is right in the sight of God for us to obey you rather than God." Mas Pedro e João responderam com ousadia aos líderes do Sinédrio e disseram: vocês julguem por vós mesmos o que é mais importante fazer, obedecer a vocês ou obedecer à voz de Deus. For we cannot help but speak in the name of Jesus. Nós não podemos deixar de falar no nome de Jesus. Well, Peter and John could not stay silent. Pedro e João não conseguiam ficar calados. Even though they lived in a society where the name of Jesus or the faith in Jesus was not popular. Mesmo vivendo numa sociedade onde a fé em Jesus não era uma coisa popular. And so when they rejoined the church, they gave a report, and immediately the church prayed. E quando eles então foram soltos e voltaram à igreja, eles deram um relatório do que tinha acontecido e imediatamente a igreja começou a orar. And they prayed for boldness. E eles oraram por ousadia. They prayed that you, sovereign Lord, would give us courage to speak. Eles oraram dizendo: tu, Senhor, que és soberano, dá-nos a nós coragem para falar. They addressed the Lord as the God of all creation. They said, "You made this earth." Eles se dirigiram ao Senhor como o soberano de toda a criação, dizendo: tu és aquele que fizeste o céu e a terra. In verse 25, they addressed him as the God of all revelation because he spoke the word. No verso 25, eles se dirigiram ao Senhor como o Deus de toda a revelação, porque foi Deus que falou e trouxe-nos a sua revelação. And then in verse 28, they reminded the people that he is also the God of all history because all of history is under his thumb. Mas depois também no versículo 28, eles reconheceram que Deus era o Deus de toda a história. Toda a história está sobre a mão, sobre o dedo de Deus. He even says that all of this was determined before to be done. Eles disseram mesmo que tudo aquilo que acontecia tinha sido determinado previamente por Deus para que acontecesse como Ele queria. Referring to the death of our Lord Jesus, because God did not override the free will of those involved. E mesmo no que diz respeito à morte de Jesus foi assim, porque Deus não passou por cima da liberdade que deu àquelas pessoas que agiram nesta ocasião. But he used their disobedience to work his eternal will. Mas através da desobediência destas pessoas, o Senhor atuou, fazendo com que a sua vontade eterna fosse cumprida. It's a fact that when you pray for boldness, believing in the power and the sovereignty of God, É verdade que quando nós oramos a Deus por ousadia, acreditando na soberania e no poder de Deus, his control over the universe and everything that is in it, in your prayers, you will be full of faith. quando nós oramos desta maneira, confiando na soberania e no poder de Deus, as nossas orações por ousadia vão ser diferentes e vão ter poder no Senhor. So praying for boldness begins with the acknowledgement of God's sovereignty. Portanto, orar por ousadia começa pelo reconhecimento de que Deus é soberano. And it proceeds under the assumption of opposition. E esta oração continua sobre a ideia, a noção clara de que vai haver oposição. In verse 29, when they prayed to the Lord and they said, "Look on their threats." No versículo 29, eles oraram e disseram: Senhor, olha, presta atenção nas ameaças que eles estão a fazer. This was not a request to silence them, but a simple prayer of awareness that God knows it all. Eles não estavam a dizer isto pedindo a Deus que silenciasse ou que calasse as ameaças que estavam sendo feitas, mas apenas no reconhecimento de que Deus sabia as ameaças que eram feitas. And they were aware that the opposition, even the persecution that they experienced, was to be their place in life.
E eles entendiam que a oposição e a perseguição que estavam a sofrer era parte daquilo que Deus tinha para eles, fazia parte da vida que eles tinham que viver. because they had decided to follow Jesus. E esta perseguição vinha porque eles tinham decidido ser seguidores de Jesus. But when I read that passage, I notice what they did not pray also. Mas também ao ler esta passagem é importante notarmos aquilo que eles não pediram a Deus. They did not pray that God would punish their enemies. Eles não pediram a Deus que castigasse os seus inimigos. They did not pray that their enemies' threats would fall under divine judgment. Eles não pediram que as ameaças dos seus inimigos ficassem sob o juízo de Deus. They didn't even pray that there would be no more persecution. Eles nem sequer pediram a Deus que parasse com a perseguição. Now, it's not necessarily wrong to pray against the plans or threats of the enemy. Nós não estamos dizendo que é errado nós orarmos pedindo a Deus que nos abençoe contra as forças de perseguição que são levantadas pelo inimigo. 26 years ago, before I went to the First Baptist Church in Burleson, Há 26 anos atrás, antes de me tornar pastor da igreja de Burleson, the church had a very difficult time. a igreja tinha tido tempo muito difícil. And ultimately, my wife and I went there, called by God because of a promise that He gave us in Joel 2:25. E nós fomos ter aquela igreja essencialmente por causa de uma promessa que Deus nos deu, baseada no livro de Joel, capítulo 2, verso 25. Where the Lord says, I will restore the years that the swarming locusts have eaten. A promessa ali era que Deus ia restaurar os anos que tinham sido comidos pelos gafanhotos. And so we went fully confident that the Lord was going to restore the church and use the church to His glory. E nós fomos confiando em Deus que Ele ia restaurar a igreja e usar aquela igreja para a sua glória. And in the 26 years that I have been pastor there, I have prayed many times that the Lord would protect the church. E nestes 26 anos que sou pastor daquela igreja, muitas vezes eu pedi a Deus de forma específica que protegesse a igreja. Because His promise to me was that His blessing would be upon it and that He would raise it up and that no man would be able to tear it down. Porque a promessa que eu recebi de Deus é que o Senhor ia nos abençoar, ia nos proteger e que nenhum homem poderia derrubar aquele trabalho. But when it comes to praying for boldness, we must remember that God uses problems, He uses threats, even persecution, to make us stronger. Mas quando estamos a pensar em orar por ousadia, devemos lembrar que o Senhor pode usar, Deus pode usar as perseguições, as dificuldades, as lutas para nos fazer a nós mais fortes. He used persecution to make the Acts church stronger in her public witness. O Senhor usou a perseguição da igreja ali no livro de Atos para tornar esta igreja uma igreja corajosa e forte no seu testemunho. So when trouble comes to you, or when difficulty comes to the church or persecution comes to the church, we always know that God will use that for our good. Portanto, quando nós, individualmente ou como igreja, enfrentamos momentos de dificuldade e perseguição, devemos recordar biblicamente que o Senhor vai usar isto para nos abençoar, para o nosso bem. Because God is sovereign and He is able to take everything that happens in our lives, good, bad, or ugly, and use it for His good and His glory. Porque nós cremos que Deus é soberano e por isso Ele pode usar qualquer coisa que acontece conosco, mesmo as coisas que são más e feias, e pode transformar estas coisas e usá-las para a sua glória. So praying for boldness begins with the acknowledgement of God's sovereignty and proceeds under the presumption of opposition. Portanto, orar por ousadia começa quando nós reconhecemos a soberania de Deus e continua quando entendemos que naturalmente vai haver oposição. And it results in the expectation of divine presence. Mas termina com a expectativa da presença divina. In verse 30, the church prays that God would stretch out His hand to heal. No verso 30, eles oram e pedem de forma específica que Deus estendesse a sua mão para curar. That signs and wonders would be done. Que sinais e prodígios pudessem acontecer. They didn't pray that God's hand would judge their enemies, but that He would perform miracles among the church. Eles não pediram que Deus julgasse os seus inimigos, mas que Deus fizesse milagres no seio da igreja. They didn't ask for personal power to work miracles, but that God would show up and validate their testimony. Eles não pediram a Deus que lhes desse poder individual para fazer milagres. Eles pediram foi que Deus estivesse presente e validasse o ministério que eles estavam a fazer. And notice in verse 31 how the prayer ends. E verifique então no versículo 31 como esta oração termina. The place was shaken, making them all the more unshaken as believers. Diz o texto sagrado que o local onde eles estavam tremeu,
E ao tremer o lugar, eles ficaram inabaláveis e ficaram resistentes no poder do Senhor. They were filled, all of them, filled with the Holy Spirit, indicating that the filling of the Spirit is an event that needs to be repeated over and over again in the believer's life. E diz o texto aqui que eles foram cheios do Espírito Santo. O que significa, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa que acontece apenas uma vez, mas deve acontecer repetidamente e continuamente na vida do cristão. And finally, their prayer was answered, and they began to speak the gospel of Jesus with even greater boldness. E então a sua oração foi respondida. E eles tiveram a ousadia de Deus para começar a pregar ainda com mais coragem. There was the sense as the church worshipped and prayed that God was present among them. Havia uma sensação clara da presença de Deus cada vez que a igreja se reunia para adorar e servir. His presence a reality, even as I sensed his presence in this service. Que a sua presença era uma verdade, assim como nós também podemos sentir a sua presença no nosso culto esta manhã. And it was their conviction that the growth, the development, the expansion of the local church was the work of a sovereign God. E eles acreditavam então que o crescimento e a expansão da igreja local eram a ação de um Deus soberano. It was totally unexplained apart from the hand of God. Não havia como explicar o que estava a acontecer com a igreja se não tivéssemos em consideração que a mão de Deus estava a agir. His power in their midst was the only explanation. O poder de Deus no meio deles era a única explicação. So, may I ask you a question today? Então, eu preciso perguntar aos irmãos algo esta manhã. It's a very long question. É uma pergunta grande. What if we prayed like the early church for boldness to live our lives? E se nós começássemos a orar como a igreja primitiva, pedindo a Deus ousadia nas nossas vidas? To live our lives without apology under the lordship of Jesus Christ. Para vivermos as nossas vidas sem desculpas, mas sob realmente o domínio do Senhor Jesus. What if we prayed for his hand to be so evident among us that when people see us, hear us worship, they will sense the presence of the living God? O que aconteceria se nós começássemos a orar para que quando nós estivéssemos a adorar juntos e a louvar ao Senhor, isso permitisse de tal maneira a presença de Deus que qualquer pessoa que chegasse a nós entendesse que era isso que estava acontecendo? What if we prayed that the life, the growth, the development of the church and the impact of the church in the city would be the result of God's work? E se nós começássemos a orar e pedir ao Senhor que o crescimento e a expansão desta igreja e o seu impacto nesta cidade fosse uma evidência da ação de Deus entre nós? What if we prayed passionately that the eyes of the hearts of our lost family members and neighbors would be open to the gospel? E se nós começássemos a orar de forma verdadeiramente apaixonada e corajosa para que os olhos dos nossos parentes e amigos fossem abertos para entender o Evangelho? That souls would be saved and lives changed. Que almas fossem salvas e vidas fossem transformadas. Beyond our imagination that those things would happen. Que estas coisas pudessem acontecer muito além daquilo que nós podíamos imaginar. What if we prayed that the poor would be served and the brokenhearted healed? Se nós começássemos a orar realmente para que os pobres fossem ajudados, fossem servidos e aqueles que têm os seus corações partidos pudessem ser consolados? What if we prayed that the captives will be set free and that the oppressed will be blessed? E se nós começássemos a orar para que os cativos fossem libertos e os oprimidos pudessem ser abençoados? What if we prayed that every witness from our mouth and every act of ministry would resound to the glory of God and his Son, our Lord Jesus? O que aconteceria se começássemos a orar para que cada ato de testemunho e de ministério nosso e da nossa igreja servissem para mostrar a glória de Deus? What if we prayed so passionately that the only way to explain what happens among us is that God did it? O que aconteceria, irmãos, se nós orássemos de forma tão apaixonada que a única forma de explicar o que estava a acontecer no nosso meio fosse entender que Deus está presente e ativo entre eles? I am convicted that there are things that will never happen on this planet unless we pray them into happening. Eu estou convicto de que algumas coisas nunca irão acontecer no mundo enquanto nós não começamos a orar para que elas aconteçam. There are people who will never be saved, lives that will never be changed, Há pessoas que nunca vão ser salvas,
Há vidas que nunca irão ser transformadas unless we pray it into happening. enquanto nós não começarmos a orar para que isso aconteça. When the Lord Jesus came down from the Mount of Transfiguration, his disciples had difficulty throwing a demon out of a young man. Quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, os seus discípulos que estavam lá na base da montanha tinham tido dificuldade em libertar um jovem que era possuído por um demónio. And when Jesus arrived, with just a word, he spoke and the demon was gone. Mas quando Jesus chegou, apenas uma palavra foi suficiente e o demónio teve que ir embora. And Jesus' disciples said to him, Lord, why could we not do that? E os discípulos então perguntaram ao Senhor, mas Senhor, nós não percebemos, porque é que nós não fomos capazes de fazer isto? And he said, there are some things that will only come out when you pray and fast. E Jesus respondeu aos seus discípulos, algumas coisas só irão acontecer quando vocês orarem e jejuarem. As the church prays, so goes the future of the church. A quantidade de oração que a igreja faz determina qual vai ser o seu futuro. You pray passionately that God would be glorified and that people will come to faith in Christ. Se nós orarmos de forma apaixonada para que Deus seja glorificado e pessoas sejam salvas. You live your lives consistently and distinctively different from all of your neighbors. E nós vivemos uma vida consistente e que é diferente de todos os nossos vizinhos. Because of your faith in Jesus. Por causa da nossa fé em Jesus. And then when you go to your room, you fall on your knees or your face and you pray with all of your heart that God's kingdom will come. E aí quando chegamos aos nossos quartos, nós nos ajoelhamos e oramos com todo o nosso coração para que o reino de Deus seja visto na terra. Let me pray for you as church. Deixe-me orar pelos irmãos como igreja. Lord Jesus, I thank you so much for the opportunity to worship today with Iglesia Evangelista. Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço a oportunidade de te adorar nesta manhã junto com esta igreja aqui. We recognize that you are sovereign above all power. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus soberano acima de todo o poder And that you have called us to be yours. e que Tu nos chamaste para sermos Teus. Lord, I pray for this congregation that they will serve you with all of their hearts. Eu te peço, Pai, que esta congregação possa te servir com todo o seu coração. That they will be unashamed of the gospel of Jesus. Que não tenham vergonha do Evangelho de Jesus. That you will give them opportunity not only to display your love, but also to speak of it. Que eles tenham a oportunidade não somente de demonstrar o Teu amor, mas de falar sobre Ele. And that you would give them a great season of harvest. E que eles possam ter uma grande época de colheita. Especially during this difficult time economically for their country. Principalmente, Senhor, neste tempo de crise económica no país. May your church rise to the occasion and preach the gospel. Que a igreja possa aproveitar a oportunidade e pregar o Evangelho. With the power of heaven. Com o poder do céu. It's in Jesus' name that I ask it. E eu peço isto em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen.